A aula de hoje é muito especial, porque eu queria ter tido essa ideia logo quando eu comecei, teria ajudado mais pessoas e teria tido mais sucesso mais rápido, talvez, na minha própria carreira, hein? Então, o que que eu pensei? Vou analisar um edital de verdade, um edital que está aberto. Bom dia, Carlinha. Para vocês verem como que faz toda a diferença para a preparação de vocês, se vocês conseguirem entender o edital e aí sim, né, realmente concorrer à vaga ciente daquilo que você precisa preparar, fazer e apresentar. Então, vou compartilhar minha tela. Você que está no Instagram, se quiser vir para a aula, o link está na bio. Aproveita. Nossas aulas estão muito boas, temas muito bons. Olha só o que eu preparei. Eu peguei um edital aberto, um dos mais difíceis, muito detalhado. Escolhi ele em homenagem a uma mãe, pesquisadora, que eu conheci essa semana, que conversou comigo e eu consegui dar boas dicas para ela se preparar para uma prova de doutorado, que está aí. E esse edital aqui é do CDPLAR, um dos centros mais avançados de pesquisa em demografia e economia, uma referência no Brasil e no mundo, que fica lá dentro da UFMG. Então, esse edital aqui do CDPLAR, vou abrir ele para vocês, ele vem discriminando em detalhes como que é a prova de seleção de mestrado e de doutorado no mesmo edital e, por incrível que pareça, pré-requisitos e organizações bem diferentes mesmo. Por isso que ele me chamou a atenção, por isso que eu achei que tinha que ser ele. Então, primeiro porque foi uma mãe que conversou comigo e quer tentar esse edital e ele é muito difícil. Segundo, porque sendo este o mais difícil, vai ficar mais ainda tranquilo para vocês depois pegarem qualquer edital e tentarem estruturar essa organização que eu vou ensinar aqui hoje. Gente, o que eu faria se eu estivesse me preparando para uma seleção de mestrado e de doutorado? Primeira coisa, enquanto você não entender como que funciona o programa, como que é o edital, quais são as regras, o que você vai precisar fazer, não vale a pena você fazer inscrição. Para não ser pega de surpresa depois com coisas que você não viu no edital, detalhes que você deixou passar. Então, não desperdice dinheiro. A inscrição hoje para mestrado e doutorado varia de 150 até R$ 300. Além de ser um tempo precioso da sua vida, que você vai precisar se dedicar para escrever projetos, se preparar para entrevista, e ainda, né, providenciar um monte de documentos e estudar, claro. Então, olha só, este, por exemplo, está organizado mais ou menos assim: informações preliminares, que é a primeira parte de um edital. Depois ele vai falar, este em especial, só sobre a seleção de mestrado, daqui a pouco eu explico. Ele vai ter uma sessão falando sobre as vagas, quais são os requisitos para as inscrições, como será o processo seletivo em si, para mestrado e para doutorado, e, por último, o registro de matrícula. Nossa, mas isso aqui não precisa não, é só quando eu for aprovada. Não, porque de repente, se lá falar que você precisa já enviar, vamos supor, o diploma de graduação para quem vai tentar o mestrado. Você tem que programar isso, você tem que ter isso no seu cronograma para não correr o risco de não conseguir fazer a matrícula depois. Por quê? Porque cada universidade tem todo um procedimento, todo um protocolo próprio interno de funcionamento para emissão de diplomas. Na nossa universidade, por exemplo, o aluno forma, faz a colação de grau e já recebe o diploma. Então, esse processo aí, ele é longo, é no mínimo 45 dias. Você precisa entender quais são os documentos que você vai ter que providenciar para a matrícula. Tem gente que acha que é só RG e CPF. Não é, não é. Todos os documentos básicos de inscrição de concurso público, no mínimo, vai pedir RG, CPF, certidão de casamento, certidão de nascimento, comprovante de residência atualizado, quitação eleitoral e, para os homens, ainda a quitação obrigatória com o serviço militar. Então, prestem atenção nisso.
Vamos começar, então. Informações preliminares. O que eu tirei deste edital e que, se você fizer esse esqueminha, não tem erro. Primeira coisa, prazo de inscrição. Porque, olha só, esse edital, o prazo de inscrição para mestrado e para doutorado é completamente diferente. Os prazos sendo diferentes, as organizadoras sendo diferentes, você precisa estar atenta aos prazos corretos. Já vi muita gente se equivocar na hora de fazer inscrição e perder a chance. Nós já recebemos inscrições de mestrandos achando que estava se inscrevendo para doutorado. Então, cuidado, porque é indeferimento na certa. Então, olha só, um período relativamente longo de inscrição, isso é importante. Quanto mais longo, mais democrático esse edital é, porque ele vai permitir que mais pessoas vejam, encontrem e se preparem para este edital. Isso é importantíssimo. Desconfiem de editais com prazos de inscrição muito curtos, com raríssimas exceções, claro. Para o mestrado, é tão diferente que eu vou ter que mostrar depois para vocês, separadamente, como que vai funcionar isso, mas para o doutorado é uma taxa de R$ 188, olha só, e que você vai se inscrever aqui, como eu vou mostrar. Contatos, sempre já deixe separado. Qual que é o principal contato que você vai conseguir responder alguma dúvida, porventura, que você tiver, qual que é o e-mail que você precisa enviar caso algo dê errado. Esse e-mail tem que ficar na sua mão, porque, de repente, o prazo é tão curto, ou você não viu a tempo um resultado parcial que você quer recorrer, um indeferimento de inscrição que você consegue recorrer, e aí você precisa fazer esse contato imediato. E não é à toa que isso é colocado no edital. Isso respalda o colegiado, isso respalda o programa de eventuais má interpretação, esquecimento do próprio aluno. Reparem que os editais colocam toda a responsabilidade em cima do candidato. Então, fiquem atentos. As informações preliminares são só para vocês entenderem como que vai começar as regras do jogo. Por que esse prazo de inscrição é importante? Porque, se ele é diferente, significa que são coisas que vão acontecer aqui de forma bem diferente. Prazos mais longos são preferíveis. Se vocês tiverem que analisar editais, prestem atenção nos prazos de inscrições. Quanto maior, não exageradamente, mas quanto maior, melhor. Dá um indicativo de que o edital é mais democrático. Eu acho que isso é muito importante. Bom, vou deixar para falar essa parte depois, que vocês vão ver, olha, é enorme. Quando eu falar de vagas, por que a vaga é importante? Gente, se eu me inscrever numa linha de pesquisa concorrendo para uma vaga que não era aquela que eu queria, que não é aquela que eu tenho mais chance e potencial de ser aprovada, que não é aquela que o meu currículo vai ser a prova viva de que eu mereço estar lá dentro, para que eu vou inscrever? Então, fica parecendo que eu posso inscrever em qualquer uma. Em história, tanto faz se é políticas, se é documental, não, faz diferença sim. Faz tanta diferença que, se você não tiver uma integridade entre o seu perfil, sua formação, o seu currículo e a linha de pesquisa, a chance de você ser escolhida vai ser, ó, bem menorzinha. Então, quando o edital falar como que funcionam as vagas, você vai anotar. Você vai ter que fazer esse esquema para ajudar você a decidir. Então, olha só, para entrar, qual que é a entrada? A seleção vai acontecer agora, mas é para começar no primeiro semestre do ano que vem. Isso dá um tempo de preparo tão bom para quem tem que pedir licença no serviço, ou tentar, para quem tem que reorganizar a agenda em casa, com o menino, com o trabalho, com tudo. É essencial que você tenha essa noção de quando vai começar, de fato, o programa. Para quem está terminando uma graduação, você consegue um comprovante de conclusão do curso há tempo para fazer a matrícula e não perder essa oportunidade? Você que está concluindo o mestrado, já defendeu o mestrado, já depositou a versão final da dissertação, que na maioria dos programas é de 30 a 60 dias o prazo para o aluno fazer isso, se não perde todo o processo, perde a defesa?
Então, fiquem atentas a esses detalhes, porque a entrada no programa é o primeiro gargalo. É aquele que vai falar assim, olha, quem está realmente preparado e pronto, consegue fazer o processo seletivo agora, e se for aprovado, ótimo, vai aproveitar, vai conseguir fazer tudo que precisa. E aí, quem tiver desorganizado não vai conseguir. E eu já vi isso acontecer. Bom, para mestrado, nesse programa do CDPLA, para mestrado são 20 vagas, 16 de ampla concorrência, 4 para as pessoas que quiserem concorrer à autodeclaração como negras, pessoas negras. E tem um formulário próprio para isso, claro. Por que essa quantidade é importante? Porque isso aí já dita muito como que vai ser a distribuição entre as linhas de pesquisa, provavelmente. Tem muitas linhas de pesquisas e tem muitas vagas? Pode ser que exista só uma, duas, três vagas por linha de pesquisa. Tem edital que vai ser claro, vai delimitar o número de vagas para cada linha de pesquisa. Tem edital que não vai falar isso. Se você concorre a uma linha de pesquisa mais concorrida, né, mais famosa do programa, você tem que ter ciência de que também está assumindo o risco de que a sua chance de passar aí é bem menor do que nas outras linhas de pesquisa. Mas não vai fazer uma seleção de mestrado concorrendo para uma linha de pesquisa só porque ela você acha que vai dar menos candidatos. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas é para você ficar atenta à necessidade de se adaptar ao número de vagas. Você está começando agora? Tem muito tempo que você parou de estudar para o mestrado? Você que está terminando seu mestrado, você já tem publicação, seja qual tipo for, pelo menos alguma publicação? Isso aumenta a sua chance de entrar no doutorado já, agora. Você tem que mostrar que está em movimento. Óbvio que teve a pandemia aí no meio desse caminho, e aí ninguém, né, raríssimas exceções, tem uns doidos aí que produz artigo científico todo mês, mas raríssimas exceções, o currículo das pessoas anda defasado. Perdeu o ritmo de produtividade porque nós tivemos N dificuldades. No Brasil, falta de financiamento, então, é a principal delas. Então, por que eu destaco o número de vagas? Para você ficar atenta às possíveis distribuições entre as linhas de pesquisa. E aí se preparar. Quanto mais concorrida for a linha de pesquisa, melhor terá que ser o seu projeto. Depois eu explico por quê. Se as vagas não forem preenchidas, o que acontece? Isso é bom a gente saber, porque de repente tem edital que fala, especialmente nos programas menores, no interior, que as vagas serão remanejadas entre as demais linhas de pesquisa, entre os outros alunos aprovados e não classificados. Este edital não, fala que a critério do colegiado, se não houver total preenchimento das vagas, pode haver nova seleção, novo edital para as vagas remanescentes. Então, às vezes, você vai ficar iludida, achando que pode ficar ali na beira da entrada e, de repente, passar. Cuidado, vagas não preenchidas não obrigatoriamente serão redistribuídas. Isso é autonomia do programa, o programa decide. E aqui, este edital, ele é tão específico que ele já deixa claro que pode ser que vá ser feita uma outra seleção. Quais são as áreas de concentração e até linhas de pesquisa? De repente, tem várias linhas de pesquisa. Vou até colocar aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu nem fiz isso, mas o correto, vou até fazer agora para vocês verem. Se parar de compartilhar e não estiverem vendo a tela, me fala, tá? Vamos pôr aqui, CDPLA, UFMG, porque isso não vem no edital e pode ser que venha. De repente vem, de repente não vem. Quando não vier, é interessantíssimo você vir aqui conhecer o seu programa. Aqui, por exemplo, eles são separados. Vamos ver aqui se eles têm... Tem grupos, vamos ver o programa, pesquisadores, residência, normas. Vamos ver o programa em si, da economia. Se a internet ajudar, claro. Ele vai falar alguma coisa? Vai falar só das áreas. Isso, aqui. Olha só que legal. Ele fala das áreas.
Economia aplicada trata de conteúdos de microeconomia, macroeconomia aplicada. Nessa área, o centro tem diversos grupos de pesquisa, incluindo temáticas: organização industrial, macroeconomia e finanças internacionais, crescimento econômico, economia monetária, economia do bem-estar social e economia da tecnologia. Então, se você está pensando em concorrer para economia aplicada, por exemplo, você vai voltar aqui no seu mapa e aqui em economia aplicada, você vai colocar aqui a descrição da área para você não se perder. Para você ter aquele material que você vai consultar e vai falar assim: ah, tá, será que é essa a minha área? Será que é mesmo, né? Isso aqui que eu estou querendo? Quando falar economia regional urbana e desenvolvimento, o que está sendo contemplado neste edital? Essa área, então, vai tratar dos campos da economia urbana, regional, da economia urbana, do desenvolvimento econômico, tratando esses campos de forma autônoma e integrada. Ou seja, tanto eles podem atuar sozinhos, isolados, como, e aí se o programa coloca isso, é um sinal, é um alerta de que são bem-vindos propostas integradas. Cada vez mais, as linhas de pesquisas e as áreas de concentração estão tentando se realinhar de tal forma que não fiquem grupos de pesquisas totalmente isolados no mundo, tratando de coisas totalmente distintas. A ideia agora é que, já que está tudo escasso, né, financiamento, oportunidade, está tudo difícil, se o programa tiver linhas alinhadas, caminhando juntas, a chance, a competitividade dele aumenta. E é isso que os programas vão querer fazer. Então, aqui, se você coloca já o que é cada linha de pesquisa, não só a que você quer, coloque todas, porque essas palavras que aqui estão nos nomes podem funcionar até como palavras-chave para o seu projeto de pesquisa, para a sua preparação para uma entrevista. São conceitos que vão ter que aparecer em algum momento, na carta de apresentação, no memorial, na prova dissertativa. Então, fiquem atentas para que as áreas de concentração trabalhem a seu favor, que consigam, que você demonstre, né, não só a sabedoria sobre elas, ou o pouco que você sabe, você precisa transparecer, e o mais ainda, né, aquilo que você está disposta a oferecer, a aprender com o programa. A gente adora ouvir isso como banca. Quais são os requisitos para as inscrições? Nossa, muitos, muitos. Eu resumi e deu 40 tópicos, imagino vocês. Primeiro, o mestrado aqui no CDPLA é totalmente diferente. A seleção de mestrado é feita pela Agência Nacional de Pesquisa em Economia, e ela faz a seleção de todos os programas da economia, se eles assim quiserem, e é uma ampla seleção. Eu achei interessantíssimo. É como se fosse o nosso SISU para graduação hoje. Você concorre a vários programas. Você pode se inscrever em alguns programas ao mesmo tempo, concorrendo no Brasil como um todo, e depois existem critérios para os programas fazerem convites para os aprovados, e você também pode indicar quais são os programas que você deseja concorrer. Isso aumenta muito a chance de você ser aprovada, desde que você tenha realmente condições de fazer qualquer seleção em qualquer lugar, qualquer programa. Pessoas que não possam mudar de cidade não deveriam fazer qualquer tipo de seleção. Precisam pensar nisso, porque é um gasto enorme, mesmo tendo bolsa. E já tem mais de 10 anos que elas não são corrigidas de acordo com a inflação, né? Agora, para o doutorado, né? Para o doutorado é diferente. Então, o mestrado, daqui a pouco eu falo. Para o doutorado, aí é o próprio colegiado que vai organizar o processo seletivo, é um formulário eletrônico, fiquem atentos nisso, tem que tomar cuidado com o spam, tem que usar um e-mail que você use o tempo todo, que você confira num processo seletivo. Eu aconselho, não gosto disso, mas eu aconselho a instalar o aplicativo do e-mail no celular, para receber a notificação assim que algo aparecer, para você não perder nada. Tem que
Tomar cuidado com o tamanho dos documentos, com o tamanho da resolução dos documentos, para ter certeza, para não correr risco desse documento não chegar lá. Então, é super fácil fazer inscrição online hoje. É prático, é ótimo. Ótimo para a banca, ótimo para você que não gasta com correio, mas tem que tomar esse cuidado. Porque talvez, o programa não aceite nenhum tipo de complementação, nenhum segundo e-mail. É indeferimento de classificação automática. Cuidado com isso. Como que são esses documentos? Então, por que eu coloco aqui? Porque são muitos documentos. Se você coloca discriminadinho aqui, quais são os documentos que você vai precisar, você vai fazer um checklist depois, para não esquecer nada. Ah, mas é impossível não esquecer. É impossível? Já tive aluno aqui que veio fazer a prova e esqueceu os comprovantes do currículo. Não trouxe, não enviou e não trouxe. O mineiro, eu tenho imaginação fértil, o que eu fiz? Conhece alguém na sua cidade? Tem alguma van que está vindo para cá? Então, pede para colocar lá. Tem alguém de confiança que possa trazer aqui? Bota no carro e vem. Não vai perder a seleção por causa disso? Não espere o milagre, né? Tenha plano A, plano B. Eu não sou o melhor exemplo, porque eu sou mineira do interior, então a gente tem plano A, plano B, plano C. A gente gosta de estar preparado, porque os desafios são muitos. E foi isso que me ajudou a chegar onde eu cheguei. Bom, gente, comprovação de pagamento de taxa de inscrição e isenção. Cuidado. Peça taxa de isenção se você tiver certeza que tem os pré-requisitos que lá no edital serão discriminados para você conseguir esse deferimento. Não peça por pedir, porque você está desperdiçando a chance de pessoas que realmente precisam. E o pior, fica contando com aquilo dar certo e se der errado. E se você não tiver o dinheiro naquele momento? Então, tenha certeza que ao pedir isenção de taxa de inscrição, você realmente consiga ter as condições obrigatórias exigidas pelo edital. E se você não tiver, tem que pagar a taxa e é pela GRU, o Guia de Recolhimento da União. Cuidado com prazos, tá? Cuidado com agendamento. Eu odeio agendamento, é muito perigoso. A gente corre riscos agendando, pane no sistema. Eu sou a mestre das aventuras, então, assim, coisas absurdas e esdrúxulas já aconteceram comigo. Foi compensado, mas não foi convertido. Houve algum problema lá entre a confirmação eletrônica e, de fato, o real depósito, o real repasse para a União. E quase que eu perdi. Quase que eu perdi. Mas eu provei que a culpa não era minha, o erro não foi meu. O erro foi interno. Então, assim, uma coisa parece absurda de acontecer, pois aconteceu comigo. Confirmado online, eu tinha o comprovante, mas ele não foi efetivado. Não foi nem debitado na minha conta. Apesar de eu ter o comprovante falando que foi debitado na minha conta. Vocês entendem o nível de confusão? Não se arrisquem, sem agendamentos. Cópia do diploma de graduação. Tem gente que manda só à frente. Dá para perder a inscrição mandando só à frente? Gente, se todo documento que tiver algo escrito atrás, por favor, não caia nessa armadilha. É porque atrás também faz parte do documento e você precisa enviar esse comprovante. Se o carimbo oficial lá de quem emite está atrás, é lógico que tem que mandar o verso. Não perca a inscrição com esse erro bobo, mas se eu estou falando é porque eu já vi. Cópia do histórico escolar do curso de graduação, para quem está tentando o mestrado, e também, né, da pós-graduação, do mestrado, para quem tem o doutorado, quem está concorrendo ao doutorado. Currículo vitae, com comprovação dos graus acadêmicos. Então, cuidado, quase nenhum programa hoje, que a inscrição é online, pede só o currículo, já é o currículo com os comprovantes. Faça um bom currículo comprovado. Existe técnica para fazer isso. Eu tenho ótimas, eu sou a mestre da caixa organizadora
Então, eu fiz isso e sempre deu certo para mim. E para os meus alunos também. Pergunta para eles depois. Tudo organizadinho, tudo etiquetado, separado por cores. Banca não tem trabalho comigo. Agora, currículo vitae. Cá entre nós. Todos os programas concorrem a editais do CNPq. Todos. Todos os programas são regidos pelas regras da CAPES. Alguns vão pedir currículo vitae porque isso é democratizar. Qualquer currículo organizado, comprovado, serve. Mas não vamos fazer isso mais. É currículo Lattes. Tem que ter currículo Lattes. Eu posso ensinar depois como se faz um bom currículo Lattes, como que coloca as coisas no lugar certinho, correto do currículo Lattes. Mas vocês precisam entender que tem que ser o currículo Lattes. Primeiro, porque é um link. Pode ser comprovado e pode ser acessado de qualquer dispositivo eletrônico. Isso aumenta muito a conferência, a credibilidade. Por quê? Porque, de repente, o PDF você enviou e lá no programa não abriu por N motivos, o Adobe venceu, o PDF Editor não deu certo, você consegue acessar pelo link. Então, se a culpa não é do candidato, a banca vai ter que se virar. E tendo o currículo Lattes, é só clicar no link. Eu sempre prefiro currículo Lattes. Sempre. Independente de pedir ou não. O que mais que vai pedir? Os 5 Cs pessoais. Se vocês sabiam que a gente tem uns 5 Cs, a gente tem cédula de identidade, certidão de nascimento ou casamento, depende do seu estado civil, CPF, comprovante de residência e certidão de quitação eleitoral. Esses são os 5 Cs pessoais. Toda inscrição de concurso, pedindo ou não, envie esses documentos. Envie. Porque esses são os seus 5 documentos pessoais, os 5 Cs. Tudo, para tudo. E para os homens, ainda tem o adendo, mais um documento, que seria a quitação obrigatória com serviço militar. Candidato estrangeiro, cuidado! Candidatos estrangeiros, cuidado! Existe legislação específica, fica parecendo que é só o passaporte e todo o resto, não é? Este edital, em especial, do CEDEPLAR da UFMG, está, inclusive, falando, dando uma dica para você olhar a legislação específica. O que mais? Proficiência em língua inglesa. Por que isso? No mestrado, aqui dentro deste edital, a prova de inglês vai acontecer dentro da própria seleção. E no doutorado, o aluno não tem que apresentar um comprovante agora. Se ele tiver, ótimo. Mas o aluno vai ter até um ano, até o primeiro ano do curso, para apresentar essa quitação. Então, precisa providenciar isso. Isso precisa estar dentro do seu cronograma. O que mais? Opa! Validade. Qual que é a validade dessa proficiência? A sua nota tem que ser maior que 60% e só vale provas que foram feitas em programas de pós-graduação da CAPES, reconhecidos pela CAPES, nos últimos 3 anos. Não desperdice sua chance, porque é indeferimento. Você perde a vaga, mesmo estando lá depois. Quais são os tópicos do projeto de pesquisa? Isso aqui tem que estar no seu esquema. Se o seu projeto não tiver isso aqui, nessa ordem, você não tem chance. Não é uma ordem para você fazer se você acreditar que a sua área, seu tipo de pesquisa se adequa a isso ou não. É para seguir à risca, nessa ordem. O seu projeto será avaliado enquanto organização do texto e formatação também. Então, aqui, por exemplo, fala, só a folha de rosto tem que estar identificada. Aí eu já vi gente criar rodapé, com o nome. Classificar automaticamente, não pode identificar. Por quê? Porque a banca não vai ter acesso ao seu nome, à folha de rosto. A banca só vai receber o resto do projeto. Elaboração da pergunta principal, que é a pergunta da sua pesquisa, aquilo que você quer responder, com os objetivos, geral e específico. Ah, mas de repente não tem específicos. Crie.
Ainda que para você ainda não faça sentido, desdobre o geral em específico. Se está colocado no edital, é porque precisa. Metodologia e factibilidade da proposta. Adoro quando o edital coloca isso. O que é isso? Não é só criar um melhor método, passo a passo mais lindo, o tipo de estudo mais robusto que existe no mundo. Não, ele tem que ser factível. Se for mestrado, é para ser executado em 2 anos. Lembrando que você vai ter mais ou menos só 1 ano e meio para fazer isso no máximo. Se for para doutorado, são 2 anos que você vai ter para desenvolver, de fato, esses projetos. 2 a 3 anos, no máximo. 1 ano é só disciplina, grupo de pesquisa, atividade, evento. Então, tem que ser factível. Ele tem que fazer sentido junto à linha de pesquisa, ele tem que ter aderência em pelo menos 1 ou 2 orientadores com o que eles fazem. Por isso que eu gosto de repetir. Olhem o currículo de todos os docentes do programa, da linha de pesquisa. Olha isso aqui, tamanho. Esse aqui, esse edital exige tamanho. É no máximo 6.500, mas no mínimo 4.500, sem as referências. Cuidado com isso, porque se vai ser entregue, vai ser contado o número de palavras, e é totalmente possível e fácil de se fazer hoje isso. Características do programa e as especificidades do seu projeto. O que é isso? Neste edital, além de tudo isso, você tem que preparar uma carta de apresentação. Deixa eu traduzir melhor. Não é uma mera cartinha, é um memorial. Quase um memorial. Onde você vai se apresentar, falar um pouco da sua trajetória, alinhar das características do programa, o que você tem de formação, de conhecimento, de experiência que está alinhado à linha de pesquisa que você escolheu, e justificar, expor seus motivos sobre o seu projeto de pesquisa. Então, não é só falar sobre você, não é só falar sobre o seu projeto. É casar tudo isso, ao mesmo tempo, dentro da mesma carta. Este programa tem até, inclusive, um modelo de carta. Eu deixei o link aqui. Quem quiser vai receber esse template aqui, porque aí vocês podem adaptar para o edital que vocês quiserem. Formulário de autodeclaração, tem que ter um modelo, esse programa tem. Carta de recomendação, está ficando comum isso. Os programas de mestrado e de doutorado têm adotado cartas de recomendações. São cartas de outros pesquisadores, fora do programa que você quer, de preferência, né? Fora do programa que você quer, de preferência. Aqui não fala isso diretamente, mas eu aconselho que seja fora, a não ser que você seja um aluno de mestrado desse programa e vá concorrer ao doutorado. 3 cartas de pesquisadores que conheçam a sua trajetória. Mas tem que ter pesquisadores que conheçam a sua trajetória. Não é para pedir um pesquisador amigo. Isso não funciona mais. A gente vai olhar. Ah, tá. Olha, nunca trabalhou junto, mas como que ele recomenda? Mas pesquisador recomenda qualquer um assim? Que interessante, né? Mas imagina você tem uma carta de recomendação do seu orientador de TCC, do diretor da faculdade, do professor que foi seu preceptor no estágio supervisionado, do seu orientador de mestrado, co-orientador de TCC, co-orientador de mestrado, da banca, dos professores que compuseram sua banca de TCC, dos professores que compuseram a sua banca de mestrado. Não tem que ser 3? Normalmente são 3, no máximo 3. Nunca vi mais que 3, para falar bem a verdade. Então, vá atrás das pessoas que realmente, de fato, tenham tido a oportunidade de conhecer o seu trabalho, conhecer você, e aí sim fazer uma boa carta de apresentação para aumentar a sua chance de aprovação. Porque vão falar, não, é sim um aluno idôneo, é um aluno correto, é um aluno responsável, que desenvolveu esse projeto de pesquisa, que inclusive publicou. Já fiz isso para aluna minha. Nós tínhamos 5 artigos publicados juntos. Olha que coisa linda! É óbvio que aumenta a nossa chance. Já fiz isso para colega minha de profissão que estava tentando o doutorado. Nós desenvolvemos um trabalho belíssimo de monitoramento da Covid. Ela, engenheira florestal, eu, dentista, 2 professoras, e trabalhamos juntas. Então, são cartas, são documentos que precisam ser fundamentados. Então, vá atrás das pessoas certas. Porque esse aqui não elimina, mas ele classifica. É 10% da nota nesse edital. Gente, resultados. Presta atenção nos prazos. 2 dias corridos é o prazo para recurso. 2 dias corridos.
Então, fiquem atentos a isso. Vai entrar com recurso? Como que é? Para onde que tem que enviar? Dirigido a quem? É ofício? É e-mail? Presencial? Como que funciona? E são 2 dias de recurso. A banca tem 2 dias para analisar esse recurso. Não aceite ultrapassar isso. Já vi aluno meu sofrer com isso. Eu não entendo como que isso não foi respeitado, como que isso não foi seguido, porque se está no edital é para ser seguido, o edital é a lei do concurso. E preste atenção na comissão examinadora, na banca. Neste edital, a banca será divulgada 48 horas antes do início do processo seletivo e, inclusive, a banca vai ter que apresentar uma declaração de inexistência de qualquer tipo de impedimento. Ou seja, aqueles vínculos parentescos e de muita proximidade não são recomendados. Então, o membro titular, para participar de uma banca de seleção de mestrado e até de concurso público, não pode ter nenhuma proximidade com os candidatos. Isso invalida o concurso. Fiquem atentos nisso. Tem jeito fácil de pescar isso. Tem jeito fácil de descobrir isso. Rede social. Bom, requisitos para as inscrições vencido. Processo seletivo. Do mestrado é de um jeito, do doutorado é de outro. O doutorado, como que vai funcionar? Cadê o doutorado? Cadê o doutorado? Cliquei no doutorado, cadê o doutorado? Etapa 1, é só avaliação do projeto. Ela é eliminatória e classificatória. O peso do conteúdo sempre vai ser maior, sempre. No projeto de pesquisa para um aluno de doutorado, a gente quer ver isso. A gente quer ver você provar que você tem o conhecimento, que você tem o potencial, mais que conhecimento, você tem o potencial para fazer isso. Essa organização é para todos os programas? A Carla está perguntando. Pode ter mais de uma carta de recomendação? Sim. Normalmente, aqui pediu 3. Esse tipo de organização não é para todos os programas, mas esse é um dos editais mais completos e exigentes que apareceu nesse ano de 2022, por isso que eu trouxe ele. Então, talvez vocês vão achar que está demais, mas é só readaptar. Neste caso, envio Lattes ou um currículo normal? Eu envio Lattes, porque o currículo Lattes não deixa de ser um currículo normal. Eu envio Lattes, eu sempre envio Lattes, beleza? Então, como que vai funcionar o processo seletivo? A avaliação da proposta fundamentada de pesquisa é projeto. Esse projeto vai ser avaliado de 0 a 100 pontos. Para ser aprovado, tem que ter no mínimo 70 pontos. Então, é muito, muito, muito importante. É a principal peneira que vai existir aqui para quem quer concorrer ao doutorado, é justamente ser bem classificado aqui no projeto. A originalidade ainda vale 30 pontos. Então, se o tema for muito original, você sai na frente da maioria dos concorrentes. E isso é um detalhe muito legal. Não é ser criativo e original do nada, puro do câncer. Não. É original no tipo de uma nova estratégia, uma nova perspectiva, um novo olhar, uma nova teoria, uma nova abordagem de temas que já possam até já existirem, terem sido estudados. Mas é um novo jeito de pensar isso. Etapa 2, vem a entrevista. Você será arguído oralmente para defender, não só apresentar, para defender a sua proposta de pesquisa. Aconselho a levar o projeto impresso, para qualquer dúvida você poder consultar o seu projeto. Eu prepararia uma apresentação, ainda que não fosse pedido, mas ia me ajudar a me organizar para responder e apresentar o meu projeto. Coisas pequenas que você pode fazer no formato de esquema, no formato de mapa mental, que vão te ajudar a estruturar melhor a sua apresentação. Na etapa 3, é a avaliação da carta de apresentação. Também vale 100 pontos e vai falar sobre a trajetória pregressa dos candidatos, valendo 40, e a aderência. Olha essa palavra. Quando o edital colocar isso, é porque você será cobrada nisso.
aderência do candidato ao perfil do programa. Então, aqui é muito se você sabe escrever o projeto, se o seu projeto é o melhor do mundo, se você domina formatação, se você domina métodos. Não, não necessariamente. O projeto em si será avaliado lá na etapa de projeto. Aqui, dentro da sua carta, por isso que eu falo que é quase um memorial. Dentro da sua carta, você vai falar mais possível, tentar achar características, questões que possam trazer o holofote para dentro de você, para cima de você, alinhado ao programa. Se aquilo que você fez é semelhante ao que o programa faz, é importante para o programa, pode ser uma propaganda boa sobre você, é aqui na carta que você vai colocar isso. São coisas que não vão poder aparecer em outro lugar. Ontem a querida mãe cientista que estava conversando comigo falou assim, eu estou com um trabalho aceito, mas é em evento. Não pode entrar no Lattes ainda, se o evento não aconteceu. Mas, olha só que bacana, pode entrar onde? Na carta. Mostra que ela está em constante evolução. Mostra que, terminando o doutorado, já existem produtos sendo preparados. Isso é essencial. É uma propaganda, né? É uma propaganda sobre você. Recursos. Sempre vai ter recursos, todas as etapas terão recursos, mas tem programas, tem editais que vão falar assim, as etapas finais só serão divulgadas no resultado final. O que é isso? Para dar uma celeridade ao processo. Por quê? Se eu divido, se eu quebro as etapas e saio divulgando cada resultado, eu tenho que abrir prazo de recurso para cada etapa, para cada resultado. Então, para ganhar tempo, é analisado tudo junto. Você já enviou mesmo a documentação? Se você passou na prova do projeto, se você passou na prova escrita do mestrado, você já vai ser chamado para entrevista e depois dessa entrevista será avaliado seu currículo, a carta, tudo. É tudo junto. Por isso, o resultado pode sair só no final e aí abre prazo de recursos só no final. Aqui vai falar, inclusive, como que você vai fazer para enviar esse recurso. Eu coloco aqui no item 1.4, e é isso que você vai fazer. Aquilo que não der para escrever aqui, aquilo que é grande, não vale a pena você detalhar aqui, você marca qual que é a página do edital, qual que é o item do edital, em que eu vou ter que achar as regrinhas para fazer o meu recurso se eu precisar. Porque na hora do desespero, na hora da angústia, ler aquele edital, porque tem tanto de coisa escrita, e brasileiro, com a fama que a gente tem de ler quase nada, né, de ter preguiça de ler regra, você corre o risco de deixar algo importante passar. Por isso, esse esquema vai te ajudar. Agora, eu falei do doutorado. E o mestrado? Como que vai funcionar? O mestrado são 3 rodadas, 3 fases, que a ANPEC vai determinar em calendário específico, está ali do outro lado do nosso esquema. Depois, ela vai divulgar a lista. Quando que será divulgado o resultado? Fiquem atentos às datas. Se tiver atraso na divulgação, a banca, o colegiado, precisa divulgar ou um novo cronograma, ou uma errata, ou a prorrogação. Por quê? Porque se não tem algo errado, você pode entrar até com mandado de segurança, com recurso, com, no mínimo, questionais. Quais são os critérios de desempate? Pontuação obtida na prova de discurso de economia brasileira. Olha, então, se eu tiver pouco tempo para estudar para minha prova de mestrado, qual que é a prova que eu vou ter que estudar pra caramba? A prova discursiva, com certeza, sempre vai ter o peso maior. E aqui, inclusive, ela é um critério de desempate. Se sua nota for boa aqui, de repente, sua chance aumenta. Depois, microeconomia, depois macroeconomia. Todos os editais vão discriminar isso? Talvez não assim. Cada edital, cada colegiado pode escolher quais serão os critérios de desempate. Em concursos públicos, costuma ser maior idade, mas dentro de um processo seletivo de pós-graduação, não costuma usar esses mesmos critérios. Fiquem atentos nisso. Porque se for uma prova, é onde você põe seu esforço, é onde você não pode errar, é onde você vai se preparar para tirar 80% para mais. Por que eu coloco aqui
Porque como isso aqui precisa ser enviado num curtíssimo espaço de tempo, você aprovado, você precisa estar com isso na mão. Na mão. Não pode, vou ter que tirar a segunda via do RG. Meu Deus, não faça isso. Nota, como é que vai funcionar o cálculo da nota? Como é que vai funcionar o resultado? Para o doutorado aqui, por exemplo, é diferente, é uma média ponderada, sendo que a coitada da prova de inglês é obrigatória para cursar o doutorado, mas ela não tem peso. E o desempate? O desempate não. A distribuição dos pontos no doutorado. Qual que é o maior peso? A arguição oral. Projeto de pesquisa é a porta de entrada, eu falei isso. Mas quem tem metade da nota neste edital e talvez em outros vários editais? Entrevista. É ir bem na entrevista. Ir bem na entrevista me salvou na minha seleção de mestrado, porque o meu currículo, coitado, tinha nada. Tinha experiência nenhuma em pesquisa. Foi a entrevista. Carta de apresentação. Se a sua é boa, você tem a obrigação de ganhar esses 10% da nota aí. Então, é como se fosse assim. Todo mundo tem que apresentar. Ela não elimina ninguém, mas ela classifica. Então, se você tira uma nota alta na carta de apresentação, você consegue um pontinho a mais aí que talvez outras pessoas tenham dificuldade e não vão conseguir. Quando que sai a lista de aprovados? Por causa do período de matrícula. Período de matrícula aqui, eu vou mostrar, vai ser apertado, porque vai ser em pleno recesso. Vou mostrar rapidinho, porque essa parte aqui não tem como a gente detalhar. Olha como que é rápido. De 20 de dezembro a 31 de dezembro, você já tem que fazer o cadastro prévio. Eles têm formulário para isso e é no site. É como se fosse assim, você sabe que está aprovado, você concorda com a sua aprovação e você vai sinalizar que você quer ser matriculado. E essa obrigação é sua. Não é o programa que te convoca para matrícula. O programa é obrigado a divulgar o calendário de matrículas, de registros. Mas ele não é obrigado a ir atrás de você. E a gente fica achando, né, que vai ser chamado. Não, não vai vir do céu. Você tem que ir atrás da sua matrícula. Quais são os documentos? Coloquei aqui as páginas. Você não tem como colocar todos os documentos aqui, mas lembra, 5 Cs, mandem sempre. Você coloca as páginas do edital para te ajudar a lembrar disso depois. Onde que você vai no edital? Então, aquilo que não couber no seu esquema, coloque a página, coloque o número do item. Porque assim, se você precisar, você abre correndo o edital, olha lá o que precisa, só aquilo que precisa, e não fica procurando. Ai, meu Deus, e agora? Onde está a inscrição? Onde que está a matrícula? A ordem dos itens muda dentro do edital. Esse esquema, gente, vai salvar vocês de encrencas. Garanto! Por que eu não tive essa ideia antes? Eu fazia isso, na mão eu fazia isso. Não existia essa tecnologia toda para a gente fazer essas coisas online. Bom, falando de informações preliminares, por que eu fiz questão de trazer este edital? Em homenagem à mãe cientista, mas porque olha só o tamanho das regras para o mestrado. E eu vou te ensinar a fazer isso. É a ANPEC que realiza as provas de mestrado, as provas objetivas e discursivas e de inglês do mestrado aqui do CEDEPLAR para economia. Primeiro, é geral, é como se fosse o SISU do mestrado da economia. Você vai passar por esse processo seletivo, se candidatar aos programas do seu interesse e poderá até ser chamado por outros depois, dependendo da sua classificação, mas a ANPEC só realiza as provas, é só isso que ela faz. Qual que é a duração, a data das provas? Então, o manual do candidato vai discriminar tudo isso. É como se fosse um outro edital. Para quem vai fazer mestrado, aqui tem 2 editais. Você vai ter que achar no seu edital, seja manual, seja edital, quais são as disciplinas obrigatórias, os temas, os conteúdos, o que cai nessas provas. Quantas provas serão? Para a economia brasileira, é uma prova discursiva e uma prova objetiva. Neste caso aqui, online, 1 hora de prova para objetiva, 2 horas de provas para dissertativa. O tema ainda vai ser escolhido, não é você que escolhe.
As outras áreas, né, para quem vai fazer as outras provas, aí já são 15 questões objetivas. Tempo de prova, aí vai falar direitinho. Por que o tempo de prova é importante? Porque isso vai te ajudar a se preparar, especialmente para as provas discursivas. Se a prova é discursiva, mas só tem 2 horas de prova, não prepare resumos muito gigantescos, esqueletos muito grandes. Não dá tempo. Concentre-se em fazer uma redação dissertativa para o Enem. Introdução, desenvolvimento e conclusão das ideias. Se possível, e se você tiver segurança, cite referências. Se você tiver segurança e souber. Tem como saber? Tem. Tem um aluno que citou sites. Estava tão preparado. Estudou com quem? Estudou com quem? Que citou. Citou tudo direitinho, bonitinho demais. Quais são as datas? Existe um quadro dentro do edital falando datas de todas as provas. Tem que ter, porque se tiver um espaço entre as provas, te indica assim, olha, primeiro eu vou me dedicar mais às essas, que são as primeiras, e depois eu faço uma revisão rápida, se tiver espaço entre as provas, para uma prova discursiva, por exemplo, que não costuma ser no mesmo dia. Então, cuidado com essa distribuição das datas. As datas vão indicar para vocês o tempo de prova que vocês têm para fazer para cada tema e como, quando e que tipo de resumo que você vai fazer para estudar para cada prova. As notas, existe uma tabela lá. A maior quantidade de pontos é mesmo, neste caso aqui, sobre economia brasileira, que inclusive tem a prova discursiva, não é à toa. É o grande chamariz dessa seleção aqui. Então, essa tem que dominar toda a ementa. Essa não pode falar, eu vou estudar mais ou menos. Não, essa tem que estudar para valer. Essa tem que estudar muito. Como que serão os resultados? Depois vai falar. Gabarito, quanto que sai? Por quê? Tem que conferir gabarito, tem que abrir prazo de recurso. Logo em seguida, são 2 dias corridos, no caso aqui. Quando que sai o primeiro resultado das provas objetivas? Aqui, 4/11. Por que eu tenho que saber disso? Porque vai ser divulgado provavelmente no site, no portal do candidato, não vai ficar enviando e-mail, é final de ano. Cuidado, spam. Confirmação de aceite de candidato, é online. O que é isso? Aqui, como a concorrência é ampla, você pode concorrer no Brasil como um todo, você aqui vai ser escolhido por programas, vai ser convidado por programas e vai escolher os seus programas. Desde que você esteja na linha de classificação. Por que isso é importante? Porque não será convocado. Você tem que ir atrás de informações sobre esses resultados. Por isso, você tem que saber a data. Vai colocar alarme no celular para cada uma dessas datas. E aqui o que eu mais gosto de fazer. Programas e provas de bibliografia. Podia estar escrito emendas, podia estar escrito conteúdo programático, bibliografia sugerida. O que você vai fazer? Isso aqui. Então, esses tópicos, lá dentro está até destrinchado mais. Coloca a página aqui, que eu não coloquei, poderia ter colocado a página aqui. Qual que é a bibliografia básica e completa que tiver? Por quê? Porque aqui eu vou colocar o link do artigo, se for um artigo, para eu já acessar daqui, para eu já começar a construir meu resumo daqui. Esse aqui é um livro, não vai achar na internet. Vou ter que ir atrás da bibliografia, numa biblioteca, num acervo, vou ter que me virar para achar esse livro. Beleza, não achei, não dá tempo, não tem uma biblioteca perto de mim. Vá atrás de fazer uma busca bibliográfica com termos e palavras-chave deste livro. Eu só coloquei microeconomia do Cello e marquei aqui os sites todos, livro, resumo, arte, tema, eu coloquei aqui. Por quê? Plano B. Não achei o livro, não tem o livro, não tem como eu ter esse livro, não tem como eu estudar por esse livro. Vou achar um similar, um livro similar, algo similar, um conteúdo similar. Pessoas fazendo artigos citando esse Robert.
Vou fazer isso para todas. Não fiz isso para todas aqui, não ia dar tempo. Mas você vai fazer isso para todas, porque é possível que isso, inclusive, te ajude a escrever os seus resumos, a escrever, inclusive, o seu esqueleto para uma prova discursiva. Você vai seguir essa estrutura aqui. A prova da ANPEC usa aquele esquema de que a questão errada anula uma certa. Sim. É o esquema anti-chute, né? Você não pode chutar e acertar. Porque se você erra, você elimina uma que você acertou. Então, cuidado com isso também. Boa! Bem lembrado, Beatriz. Não chute em provas de seleção de mestrado se acerta e elimina errado. É bobagem. Bobagem. Isso depois contra você mesmo. Porque fica parecendo, inclusive, que você chutou muitas. E às vezes você só errou. Você não chutou. Então, olha só, macroeconomia. Quais são os itens, no mínimo os itens que lá está pedindo? Ele destrincha aqui um pouco. O que é contabilidade nacional? O que vai pedir lá? Mas aqui, se você tem essas palavras-chave, você casa com isso aqui, você sabe exatamente como se preparar, como estudar para todas as matérias. E aqui cai muita coisa. Né? Cai estatística, cai matemática, cai microeconomia, e a principal de todas, olha o tamanho dessa bibliografia, 10 tópicos, que é a prova discursiva, normalmente será assim, o maior peso, o maior número de itens, a quantidade de tópicos é na prova discursiva. E, inclusive, a sugestão de bibliografia. Não é muito comum, mas aqui parece que não tem nenhum artigo. Depende das áreas, né? Cada área funciona de um jeito. Isso aqui na área da saúde não funciona mais. O conhecimento é tão assim que é artigo. Mas tem documentos importantes. Quase que eu esqueço de falar isso. Que bom que eu fui coçar, lembrei. Tem esses documentos aqui, por exemplo. Ó. Cadê a IPEA aqui, gente? São livros, a maioria deles. Olha aqui, Política de Governo e Crescimento da Economia, do IPEA, do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada. Quando tiver documentos, leis, resoluções, isso você tem que dominar. Isso você tem que ter um esqueminha resumindo ela. Por exemplo, para quem vai concorrer na área de políticas públicas em saúde, o que tem que dominar? Lei 8080, 8142, no mínimo. No mínimo. Então, existem algumas leis, documentos, resoluções, institutos da área que provavelmente aparecerão na sua bibliografia sugerida, e esses você vai dominar. Esses você vai saber. Porque, inclusive, faz parte da sua formação. Na graduação, você teve que passar por isso, provavelmente. Aqui, a nossa querida aluna coloca aqui, fiz em 2019 e ela ganha na exaustão. Olha só, tá vendo? Nada como conversar com candidatos. Falei isso na outra aula. Não sei como funciona para os outros cursos, mas fiquem atentos em treinar a questão de autocontrole. Sim, com certeza. Com certeza. Se você sabe a resposta, você vai passar. É isso. Obrigada, Bia, pela intervenção aqui. Perfeito. Então, exaustão elimina muito candidato. Especialmente em provas muito longas. Os meninos começam a fazer umas letras horrorosas, que a gente não entende nada. É cansaço. Ou então é letra feia mesmo, né? Porque parece que tem gente que treina para ter letra feia. Eu falo isso porque eu já ouvi isso. Vocês treinam para ter letra feia quando eu estava no estágio rural? Existe uma disciplina para escrever garrancho? Eu falei, meu Deus do céu, o negócio é feio. Prova de inglês aqui dentro do mestrado. Doutorado é uma coisa. Mestrado, nem sempre você vai ter esse tempo para fazer a prova depois. Aqui o mestrado, a prova é cá. Já. E o que é normalmente? Preciso dominar inglês. Vai ter que ler inglês, né? Quer fazer mestrado? Aceita isso no coração. Vai ter que ler inglês, vai ter que desenvolver essa habilidade aí. Totalmente possível, tá? Nunca estudei escola de inglês, assim, fiz pouco, uns 2 meses, 3 meses, nem lembro quanto que eu fiz. Eu vendia coisas para pagar essa mensalidade aí. Na época eu tinha 15 anos.
Mas eu nunca estudei e tive que me virar. Então, é possível desenvolver isso ao longo da sua formação, totalmente possível. Mas aceita no coração que tem que ler e tem que começar a estudar coisas em inglês. Como é que é a prova? Normalmente, são provas técnicas, são provas que vão discorrer de temas que você tem que estudar lá em português, na bibliografia sugerida, só que, de repente, vai ser uma tradução, vai ser um texto com uma interpretação, ou um teste de compreensão de textos, de artigos, de pedaços de textos da área. Beleza? Então, assim, você tem o domínio, como que eu posso dizer? Você tem a bagagem, o domínio do conhecimento do que é. Especialmente se você já tiver a graduação nessa área, ou próximo dela. O que você precisa é tentar usar isso a seu favor se você não domina o inglês. E seguir as regras da prova. Se é para responder em inglês, igual o texto, é para responder igual o texto. Não é para inventar, não é para argumentar, não é dissertativa. Prova de inglês não é dissertativa. Não será permitido o uso de dicionário. Tem prova que permite, tem prova que não permite. Preciso saber disso? Claro, já vi gente chegar numa prova de inglês sem dicionário de inglês, sendo que podia usar dicionário de inglês. Que desperdício! Natória, normalmente não, mas ela é obrigatória. Obrigatória. Tem alguns programas que usam espanhol, francês? Sim, a depender da área, faz até mais sentido para o programa exigir outras línguas fora o inglês. Mas chegou no doutorado, é inglês e mais alguma coisa. Inglês e espanhol, inglês e francês, depende. Inglês e italiano, já vi também. Bom, peso, zero, né, coitada? Você tem que fazer, você é obrigada a fazer, tem que passar, mas peso, pum, zero. E as outras informações? Sempre existe um campinho pequenininho lá dentro do edital que vai falar assim, outras informações, informações adicionais. E o que é que a gente faz, brasileiro? Ignora. Ignora, porque se não é vaga, se não é matrícula, se não é data, se não é prova, se não é emenda, ignora. Só que, para essa prova, o que está escrito aqui? Cada centro, cada programa usa seu próprio sistema de pesos para calcular a nota média. Ou seja, quem decide, no final das contas, o seu desempenho nas provas é o colegiado. Cada centro, cada colegiado seleciona os seus candidatos e a coordenação da ANPEC não participa desse projeto. O que significa isso? O resultado final será homologado pelo colegiado, é assim nos programas, de modo geral, e isso será deferido numa lista classificatória com ordem decrescente. Você precisa estar, no mínimo, aprovado para ter alguma chance, porque pode ter repescagem. Se você tiver aprovado e classificado, significa que você passou. E os centros, essa é gritante, hein? O colegiado, dentro de outras informações, o colegiado tem autonomia para decidir sobre os critérios de seleção adotados. Então, você faz todo o processo seletivo, mas, de repente, o colegiado entende que não tem mais condições de chamar todas as vagas agora. Pandemia, ausência de recursos, ano eleitoral, está o ó para os programas. Está difícil? Então, eles têm autonomia nessa decisão e você precisa ficar atento. Porque eu estou cansada de gente estudar para ficar na beirada. Quase lá. Para quê? Ter o gás pode não ser aprovado. O que é que tem? Bola para frente. Se é só uma seleção, tem várias. Tem vários programas. Mas precisa estudar para caprichar. Meu mentor adora, que eu adoro essa palavra, coisa de professor. Né? Tem que caprichar no processo, porque se você capricha, você vai com certeza vencer os maiores obstáculos. De repente é o inglês para você, de repente é o currículo, de repente é a falta de acesso a toda essa bibliografia que é exigida. Mas você vai poder compensar. E aonde que eu sugiro que você compense?
voltar aqui, começar a fechar, para ver se eu esqueci de alguma coisa. Aonde que você vai compensar? Vamos voltar aqui no processo seletivo. Aonde tem mais peso? No mestrado, se não houver entrevista, é a prova dissertativa. É o projetinho. Tem entrevista. Normalmente. Pode não ter. Se não tiver entrevista, é o pré-projeto. Tem que caprichar no pré-projeto. No doutorado, é entrevista. É a apresentação, é a arguição oral, tem vários nomes para se chamar isso. Inclusive, costuma ter a maior nota. Aqui você já é pesquisadora. Aqui, teoricamente, você já passou por um mestrado. Aqui você já sabe o método. Pode não dominar, mas você já sabe. Tipos de estudo. Você já sabe organizar um projeto no sentido de apresentar o mínimo, né? O mínimo. Pergunta de pesquisa, justificativa, objetivos, hipóteses para algumas áreas, método. Ah, são só 6.000 palavras. Nossa, nada. Você vai escrever mais aonde? No método. No método. Por que no método? O método é o que você vai fazer. Não é outro pesquisador fez, falou, disse, mostrou, fez o resultado. É o método que te põe lá dentro. Eu sei que tem muita gente que não concorda com isso. Sofri quando eu falava isso, eu já sabia disso lá no mestrado, eu falava. Método. Método é importante. Hoje, eu posso dizer com toda tranquilidade e autoridade que eu conquistei. O método vai fazer a diferença. É onde não pode economizar palavras. É onde não pode deixar brechas para a banca ter dúvidas. Se você sabe ou não, se isso dá certo ou não, se isso vai funcionar. Beleza? Então, quando eu falar para vocês, gaste a energia, o potencial, a quantidade de palavras no método, o que eu quero dizer é que não é que as outras não têm importância. Claro que tem. Especialmente a pergunta de pesquisa, que é por onde tudo começa. Mas é que se você consegue delimitar o método direitinho, o resto vai ser complemento. Não dá para fazer mesmo. Com 6.000 palavras, não dá para fazer uma grande revisão da literatura. Talvez não. Dependendo da área, talvez não. Já tem que gastar com objetivos geral e específicos, bem divididinho, bem organizadinho. Quando falar para colocar pergunta de pesquisa, a pergunta pode não ser um item, mas ela tem que aparecer no formato de pergunta. Não faça frases, faça a pergunta. Eu tenho que olhar o projeto, eu tenho que ler a pergunta. Tem uma pergunta lá. Se mandar, tem que ter. Se falar que tem que testar a hipótese, coloque as hipóteses. A gente já tem uma provável resposta para a nossa pergunta de pesquisa. A gente já imagina mais ou menos que tipo de resultados serão possíveis serem alcançados. Quando a pergunta era na minha tese de doutorado, existem diferenças de gênero para o envelhecimento humano? Eu já sabia que sim. Eu sabia que as mulheres vivem mais, mas com mais doença. Os homens têm menor expectativa de vida, mas normalmente envelhecem com mais saúde, ou com menos medicamentos, ou com menos solidão. Então, essas são possíveis hipóteses, não escritas desse jeito, isso aqui é só um resuminho, mas que você pode, inclusive, utilizar a seu favor. Referências as mais atuais possíveis. Existe uma teoria, um livro, um autor muito importante nessa linha de pesquisa que tem que ser citado. Aí não importa se ele escreveu 1800 bolinha, ele tem que entrar. Ele tem que entrar. É o que você está pesquisando. Eu estudei qualidade de vida. O que é que tem que entrar? No meu caso aqui, conceito da Organização Mundial de Saúde sobre qualidade de vida, porque, inclusive, se eu usei o questionário da Organização Mundial de Saúde, é porque eu aceito e vou utilizar o conceito dela. A depender do que você vai estudar, existem algumas referências que não podem ficar de fora, mas isso é um tema para a próxima aula.